aí vamos ver essa questão do Einstein, tá? Pessoal, essa questão do Einstein trouxe um conceito muito novo, tá? E muito importante para a gente discutir. Era uma mulher de 80 anos com urgência e urge incontinência há 6 meses. Então, essa paciente tem urgência e urge incontinência há 6 meses. Ela é hipertensa e diabética controlada, tem noctúria 3 vezes à noite, não tem cirurgia, não fuma. Qual é a questão? Qual é a conduta mais adequada na questão? Beleza? Tranquilo. Então, primeiro vamos lembrar aqui os tipos de incontinência urinária. Eu tenho 3 tipos principais de incontinência urinária que caem em prova. A incontinência urinária aos esforços, que é aquela onde a paciente tosse, espirra, faz alguma atividade física e perde urina. Não é a história da nossa paciente. A gente tem a incontinência urinária por urgência, também chamada de bexiga hiperativa. Tá? Então, na bexiga hiperativa é justamente o quadro clínico da nossa paciente. A paciente tem urgência urinária, aquela vontade imperativa de ir ao banheiro, muitas vezes levando à perda de urina, que é a urge incontinência. Ela pode ter aumento da frequência urinária ou até noctúria, né? Levantar à noite para urinar. Tá? Então, esse é o quadro clínico típico da bexiga hiperativa, que é o diagnóstico da nossa paciente. E, por fim, a gente tem incontinência urinária mista, quando a gente tem associação dos 2 fatores. Tá? E aí, demos o nosso diagnóstico. Nossa paciente é portadora de bexiga hiperativa. É um diagnóstico clínico, não precisa de exame complementar, apenas de um sumário de urina e de urocultura para excluir as infecções. Nada mais, a gente já pode tratar. Qual é o tratamento de primeira linha para a incontinência urinária? Principalmente para a bexiga hiperativa. O tratamento de primeira linha é mudança do estilo de vida, então parar de fumar, perder peso, controlar as comorbidades da paciente, fazer estrogênio nas pacientes mais idosas e fisioterapia do assoalho pélvico. Então, o tratamento de primeira linha são mudanças do estilo de vida, mais a fisioterapia do assoalho pélvico. Beleza? Tem isso nas nossas alternativas? Não. Então, a gente não vai falar dos tratamentos de primeira linha aqui. Os tratamentos de segunda linha são as medicações, tá? São as medicações. Beleza? E dentro das medicações, a gente tem 2 grandes grupos. A gente tem os anticolinérgicos e a gente tem os agonistas adrenérgicos. Beleza? Então, os anticolinérgicos, eles bloqueiam o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pela micção. Tá? Então, o parasimpático perde urina. Então, eu vou bloquear o parasimpático. Beleza? Anticolinérgico. O agonista beta-3, né, o receptor beta-3, ele relaxa a bexiga. Então, se eu quero que essa bexiga fique mais relaxada e não contraia fora de hora, ou seja, não seja uma bexiga hiperativa, eu vou ajudar o adrenérgico. Lembra, o simpático segura o xixi, Então, eu vou ajudar o simpático. Beleza? São essas drogas que a gente tem. Na nossa questão, o que é que ele trouxe? Ele trouxe aí alguns anticolinérgicos. Ele trouxe a oxibutinina e o tolterodine, que são anticolinérgicos inespecíficos, agem em todos os receptores colinérgicos e, por causa disso, tem muitos efeitos colaterais. Quais são os principais efeitos colaterais? Boca seca, constipação intestinal. Mas tem um que é muito importante, que é o aumento do risco de demência, principalmente em pacientes muito idosas, tá? Sobretudo aquele grupo acima dos 60, 65 anos, tá? Então, para esse grupo, esses anticolinérgicos inespecíficos, eles não são recomendados porque aumentam o risco de demência, tá? O tróspium também é um anticolinérgico desse grupo, só que ele tem um detalhe. Ele tem um chamado índice colinérgico muito alto. Ele é uma molécula grande, ele é uma molécula que não passa facilmente a barreira cerebral. Por isso, ele não tem tanta associação com piora dos sintomas demenciais. Tá? Então, o tróspium, dentro dos anticolinérgicos, ele pode ser feito. Tá? Existem também os anticolinérgicos específicos do receptor M3, que é o receptor específico da bexiga. Tá? Esses têm menos efeito colateral também. Aqui a gente tem a solifenacina e a darifenacina como representantes desse grupo, mas eles não aparecem nas nossas alternativas. Nos agonistas beta-3,
tá? Entre os agonistas beta-3, tá? No mercado só existe a mirabegrona. Como é um agonista beta-3, não atua no receptor colinérgico, então não tem esse efeito colateral demencial, então também seria uma opção para essa nossa paciente idosa. Qual é a contraindicação da mirabegrona? É hipertensão descompensada, tá? Hipertensão descompensada. A nossa paciente é controlada, beleza? Então a gente pode fazer mirabegrona sem problema nenhum, tá? Então olha que coisa moderna aí, coisa nova, recente, isso foi recentemente relatado. O tróspio chegou recentemente no Brasil e o Einstein trouxe essa questão para a gente, beleza? A neuromodulação vesical e o botox intravesical são os tratamentos de terceira linha para a bexiga hiperativa. Mas se a gente não passou ainda nos de segunda linha, a gente não vai para os de terceira linha, beleza? Resposta, letra A. Então vamos ver essa questão aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. É uma questão que envolve citologia oncótica e quais são as condutas que a gente vai tirar a partir daí. Então, eu lembro para vocês, no Brasil, a gente rastreia o câncer do colo uterino dos 25 aos 64 anos. Os 2 primeiros exames, eles são anuais. Se negativos, repete a cada 3 anos, beleza? Esse é o básico do rastreio no Brasil. Então, nossa paciente tem 32 anos e veio, preste atenção, com diagnóstico anatomopatológico da lesão intraepitelial de alto grau. Não é citologia aqui, ó, é anatomopatologia. Se é anatomopatologia, é porque teve uma biópsia antes. Vamos entender como é que a gente chegou nessa biópsia, tá? Pessoal, a citologia no Brasil ela é feita dentro dessa periodicidade que eu falei e de todos os achados possíveis da citologia, só tem 2 que não vão mandar a nossa paciente para a colposcopia, que é o ascus e a lesão intraepitelial de baixo grau. Nessas 2 situações, a gente vai repetir a citologia como conduta inicial. No ascus, se a paciente tiver menos do que 25 anos, repete a cada 3 anos. Se tiver entre 25 e 29, repete a cada ano. A partir dos 30, 6 meses. Na lesão intraepitelial de baixo grau, se ela tiver menos do que 25, repete a cada 3 anos. A partir de 25, a cada 6 meses. Se desse acompanhamento eu tiver 2 exames mostrando que a lesão regrediu, eu posso voltar a nossa paciente para o rastreio habitual. Se essa lesão persistir no próximo exame ou piorar, eu já mando ela para a colposcopia. Todos os outros achados possíveis vão mandar a nossa paciente para a colposcopia, tá? Então, essa nossa paciente da questão, provavelmente ela teve algum achado citológico e foi mandada para a colposcopia. Qual é o objetivo da colposcopia? É fazer uma biópsia dirigida e estudar aí a anatomia do colo uterino, bom? Então, nossa paciente fez lá a biópsia. Na biópsia, teve uma lesão intraepitelial de alto grau. É uma biópsia. Eu tinha o colo uterino aqui e eu tirei um pequeno fragmento dele para mandar para a biópsia. Nesse fragmento, eu tenho uma lesão intraepitelial de alto grau, que a gente chama de NIC, né? Pode ser um NIC 2 ou um NIC 3, ambas são de alto grau. O NIC 3 é um carcinoma in situ, né? Então, ele não está especificando para a gente, ele só está dizendo que é uma lesão intraepitelial de alto grau, tá? Pessoal, se eu estou diante de uma lesão intraepitelial de alto grau, eu preciso saber qual é a extensão dessa lesão, qual é a profundidade dessa lesão, se essa lesão acomete ou não o sistema linfovascular e, principalmente, se essa lesão rompe ou não rompe a membrana basal do epitélio. Porque se ela romper a membrana basal do epitélio, a gente está diante aí de um carcinoma invasor e não mais de uma lesão intraepitelial de alto grau. Só que o que eu tenho no momento é só esse pequeno fragmento aqui. Eu preciso fazer essa análise que eu estou lhe dizendo em toda a extensão do colo uterino. Então, quando eu estiver diante de uma lesão intraepitelial de alto grau, vindo de uma biópsia, eu preciso fazer um estudo anatomopatológico completo desse colo uterino, para eu saber margem, para eu saber invasão e para eu saber se ele é uma lesão restrita ao epitélio ou se é uma lesão invasora. E aí, se for invasora, eu preciso pensar num tratamento oncológico para essa paciente, tá?
Então, vê que questão complexa, né? Um enunciado pequeno, mas que envolve aí uma complexidade grande. Então, para a gente responder, a gente precisava entender isso. Então, vamos ver nossas alternativas agora. Pessoal, letra A. Lesões de alto grau são sempre tratadas, com conização em lâmina fria. Para eu fazer esse estudo histopatológico do colo uterino, eu tenho duas opções. Eu posso utilizar a cirurgia de alta frequência, que eu vou utilizar principalmente quando a junção escamo-colunar, a JEC, for visível e a lesão não for muito grande, ocupando praticamente todo o colo. Nessas situações, a cirurgia de alta frequência consegue resolver. Se não, eu vou partir para o cone, né? A conização com lâmina fria. Então, na verdade, eu tenho duas opções, vai depender se a JEC é visível ou não, ou do tamanho da lesão. B, a conduta deve ser expectante. De forma nenhuma, pessoal. Se eu não fizer nada aqui, há uma chance importante dessa paciente progredir para uma lesão invasora no futuro, tá? Então, a gente faz citologia, a gente faz colposcopia para poder achar essas lesões e tratar elas precocemente. Letra C. Pessoal, muito cuidado na letra C, tá? Isso cai demais em prova de residência. Porque a gente quer resolver a vida da paciente. Então, a gente vê uma lesão de alto grau e diz assim, ó, vamos tirar o útero. A minha paciente já não quer mais ter filho, vamos tirar o útero, vai resolver o problema dela. Não cai nessa pegadinha. Se você faz uma esterectomia, você tem dois riscos. Nesse momento, você não sabe se a paciente tem uma lesão restrita ao colo ou se ela tem um câncer invasor. Então, se você faz uma esterectomia agora, você corre o risco de subtratar a sua paciente se for um câncer, porque se for um câncer, não é uma esterectomia apenas o tratamento dela, é uma esterectomia com linfadenectomia e parametrectomia. E se não for um câncer, você está super tratando essa paciente. O que você poderia resolver com a conização, que é uma cirurgia rápida e com poucos efeitos colaterais, você vai submeter ela a uma grande cirurgia abdominal. Então, não faça isso, tá? Não indica cirurgia antes de definir exatamente o que é que sua paciente tem. Cauterização química não é nossa primeira escolha, por um simples motivo. A gente vai perder a oportunidade de mandar a peça para biópsia. Você vai destruir a lesão e você não vai ter o estudo histopatológico dela. Então, não deve ser a nossa primeira opção. Então, pode ser feito conização ou alça, que é a cirurgia de alta frequência, para a gente ter o estudo anatomopatológico dessa lesão. Se for uma lesão restrita ao colo, margem livre, sem invasão da membrana basal, a paciente está tratada, curada. Se tiver invasão da membrana basal, você manda ela para o tratamento oncológico. Beleza? Aqui, letra E. E aí, vamos ver essa questão aqui da Unicamp, questão de 2023. Uma mulher de 35 anos, terceira gestação, 2 partos anteriores, 37 semanas. Então, pessoal, vê aqui os fatores de risco. Ó, 35 anos, multiparidade, são fatores de risco para síndromes hipertensivas da gestação. Essa paciente atualmente tem 37 semanas. E há 2 dias ela vem apresentando edema, dor no estômago e episódios de cefaleia, principalmente na nuca. Ela tem um antecedente de hipertensão arterial há 10 anos. Essa paciente já era previamente hipertensa e passou a usar metildopa na gestação. A pressão dela hoje, 152/92. E quando a gente olha para o exame físico dela, a gente vê ali uma taquicardia discreta, que pode ocorrer na gestação pela própria anemia da gestação. Um útero reduzido para a idade gestacional. Então, quando vocês virem a diferença da altura uterina para a idade gestacional mais do que 3 unidades, tá? Chama atenção para esse feto ser um feto pequeno ou ela tem um líquido amniótico reduzido, alguma coisa aí tem. Mas a paciente não está em trabalho de parto, tem movimentações fetais, BCF é normal e tem um edema de membros inferiores. A questão é que a gente classifique e conduza essa paciente, tá? E aí, eu lembro para vocês, para a gente fazer um diagnóstico correto das síndromes hipertensivas, tudo passa da gente saber o que é hipertensão na gestação. Hipertensão na gestação é a pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e ou a diastólica maior ou igual a 190, pelo menos 2 aferições, tá? Então, isso eu defino hipertensão na gestação. Se essa hipertensão ocorrer antes das 20 semanas, a gente tem aí uma paciente que já era provavelmente hipertensa
crônica. Ela já tinha essa hipertensão antes da gestação. Se ocorrer a partir das 20 semanas, a gente tem a hipertensão gestacional, que começou na gestação. Tranquilo? Outra opção de eu classificar minha paciente como hipertensa crônica é se ela já traz a história clínica, como a nossa paciente da questão. Ela já era sabidamente hipertensa crônica antes. Então aqui eu não tenho dúvida. Então lembra, aqui eu tenho a hipertensão crônica e aqui eu tenho a hipertensão gestacional. Beleza? De boa. Pessoal, se além da hipertensão eu tenho proteinúria associada no quadro clínico, tá? Se eu associo aqui proteinúria, aquela paciente que tinha hipertensão gestacional eu vou chamar de pré-eclâmpsia, e aquela paciente que tinha hipertensão crônica eu vou chamar de pré-eclâmpsia superposta. Tá bom? Beleza. Só que existem situações que automaticamente vão mudar a minha classificação para pré-eclâmpsia sem necessariamente eu saber a proteinúria, que são os meus critérios de gravidade. Quais são os meus critérios de gravidade? Pressão arterial maior ou igual a 160 e ou 110, tá? Sinais ou sintomas de iminência, então cefaleia, escótoma, masturbação visual, dor epigástrica, tudo que a nossa paciente tem. Ou se ela tiver lesão de órgão-alvo, eclâmpsia, ou a nossa famosa síndrome HELP. Tá? Qualquer uma dessas situações que aparecer, automaticamente você classifica a sua paciente como tendo uma pré-eclâmpsia com critério de gravidade, se for depois das 20 semanas. Se for antes, é uma pré-eclâmpsia superposta com critério de gravidade. Por isso que no meu enunciado eu não preciso saber a proteinúria da minha paciente para eu poder classificar ela de forma adequada. Por quê? Porque eu tenho ali um critério de gravidade. Eu tenho sinais e sintomas de iminência, tá? Então, eu não posso classificar minha paciente como tendo pré-eclâmpsia. Por quê? Porque para eu ter pré-eclâmpsia, a nossa paciente não poderia ter essa história de hipertensão prévia. Então, só isso já faz eu descartar. A hipertensão arterial crônica não controlada, a gente diz que essa paciente tem hipertensão arterial crônica não controlada quando essa paciente tem um descontrole ali pressórico durante o pré-natal, mas não tem critério para pré-eclâmpsia, tá? Não é o caso da nossa paciente. Hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia superposta. Aqui tá massa, né? O paciente já era hipertensa crônica e aí, passou das 20 semanas, ela associou critérios de pré-eclâmpsia com gravidade. No caso aqui, os sinais e sintomas. Então, ela fechou o diagnóstico para pré-eclâmpsia sobreposta, tá? E, por fim, hipertensão arterial crônica controlada. Pessoal, nada de controlada. A nossa paciente não tem uma semiologia de enxaqueca. Não é aquela cefaleia unilateral, pulsátil, com fotofobia, fonofobia. Não. Tá? Então, a gente não vai classificar essa paciente como tendo uma migrânia. Beleza? Pessoal, se eu faço um diagnóstico de uma síndrome hipertensiva com gravidade, eu tenho que, entre outras coisas, avaliar a presença de lesão de órgão-alvo ou síndrome HELP associada. Então, por isso que eu preciso solicitar os exames, hemograma, função renal, a proteinúria, né, para complementar o meu diagnóstico, enzimas hepáticas, tudo isso para avaliar a presença de outras lesões de órgão-alvo ou síndrome HELP. Fazer a avaliação da vitalidade fetal. E aí, com tudo isso em mão, eu vou avaliar a indução do trabalho de parto ou não. Tá? Por quê? Porque se a paciente tiver uma lesão de órgão-alvo muito importante, por exemplo, uma insuficiência renal aguda, talvez ela não deva passar por uma indução de trabalho de parto, que pode levar ali alguns dias, então eu vou indicar uma cesariana. Ou se ela tiver uma síndrome HELP rapidamente progressiva, eu vou indicar uma cesariana. Mas se tiver tudo sob controle, mesmo que tenha algum desses diagnósticos, mas se estejam controlados, a via de parto mais adequada aqui é a indução do trabalho de parto. E eu lembro para vocês que as pacientes com pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia superposta e critérios de gravidade, a indicação de interrupção é a partir das 34 semanas. Então, essa paciente já tem indicação de indução. De resolver a gravidez, perdão. O que a gente está avaliando aqui é qual vai ser a via de parto. Preferencialmente, via de parto obstétrica. Por isso que a resposta aqui é a letra C. Tá bom?
Então, vamos ver essa questão do IANSP. Ó, questão traz uma paciente de 38 anos, 2 filhos vivos, que tem mioma submucoso de 2 centímetros e o resto da ultrassonografia normal. E ele quer a resposta correta, tá? Então, pessoal, esse tipo de questão, pedindo conduta para mioma, ela é uma questão muito frequente. Pessoal, as pacientes que têm sangramento uterino anormal por mioma, a gente pode tratar de forma conservadora se o sintoma for discreto, não interferir tanto na qualidade de vida, tá? Mas aqui na nossa questão, além dele não trazer a opção do tratamento conservador, por exemplo, usar anticoncepcional, bloquear a menstruação, além dele não trazer essa conduta, a nossa paciente tem uma dismenorreia intensa e um sangramento excessivo, beleza? Então, ele está dando dica para você que ele quer um tratamento intervencionista, sem falar que a nossa paciente tem 2 filhos vivos. Então, é uma paciente que tem ali uma prole parcialmente definida. Só não está dito na questão que ela tem prole definida, tá? Beleza. Quando a gente olha para as alternativas, a gente só tem tratamentos ali para resolver a vida da nossa paciente. Então, a gente vai partir dessa linha, tá? De cara, eu vou querer descartar aqui com vocês o GNRH. Pessoal, o análogo do GNRH, ele é capaz de melhorar o sangramento. Ele reduz em torno de 50% o volume dos miomas, só que ele só pode ser usado, no máximo, por 6 meses. Tá? Então, essa não é uma opção para a nossa paciente. Porque se usado além disso, essa paciente vai ter sintomas aí semelhantes aos sintomas menopausais. Os efeitos colaterais, eles são importantes. Então, a gente não faz análogo de GNRH por mais do que 6 meses. O análogo de GNRH, ele serve para algumas situações. Por exemplo, transformar uma cirurgia mais complexa numa cirurgia menos complexa. Ou aquela paciente que é perimenopausada, então você vai dar ali um tempo e esperar essa paciente entrar na menopausa para não precisar fazer uma cirurgia. São situações onde o análogo de GNRH está bem indicado. Eu estou dentro aqui de uma paciente jovem, beleza? E outro detalhe é que, além da paciente não ser uma boa candidata à terapia só medicamentosa, porque ela tem sintomas muito intensos, os anticoncepcionais, eles não reduzem o volume do mioma, tá? Eles melhoram o sangramento porque bloqueiam o ciclo menstrual, tá? Então, se disser que um anticoncepcional reduz mioma, isso está totalmente errado e por isso a gente não vai marcar nem a letra C, nem a letra D, tá? Então, eu lembro para vocês que entre os miomas, a gente tem os miomas submucosos, os miomas intramurais e os miomas subserosos, beleza? Os submucosos, eles estão localizados dentro da cavidade endometrial. Então, para esse grupo de mioma, a gente tem um tratamento minimamente invasivo, que é a esteroscopia, tá? Então, os miomas submucosos, sempre que possível, a gente vai dar preferência a esteroscopia como tratamento. Para os miomas intramurais, os miomas subserosos e os miomas submucosos que não derem certo para o tratamento com esteroscopia, aí a gente pode indicar a miomectomia, tá? E para aquelas pacientes que já têm prole definida, a gente vai indicar a esterectomia. Por isso que aqui a gente nem vai marcar a letra E e nem vai marcar a letra A. Dentro das miomectomias esteroscópicas, a gente tem, né, a famosa classificação de Lasmar. A classificação de Lasmar, ela classifica os miomas submucosos em graus de dificuldade para fazer esteroscopia. Então, se o Lasmar der até 4, a gente consegue fazer esteroscopia sem maiores problemas. Se o Lasmar der 5 ou 6 na pontuação, é intermediário a dificuldade. Então, você tem duas opções aqui. Ou faz um curso de análogo do GNRH e depois faz a esteroscopia, ou você faz a esteroscopia em 2 tempos cirúrgicos diferentes. O Lasmar, a partir de 7, é tão difícil fazer por esteroscopia que é melhor para você ir por outra via. Então, por exemplo, a miomectomia, vídeo laparoscópico ou até uma esterectomia, se a paciente tiver prole definida. Nessa questão, ele não deu para a gente a classificação do Lasmar. Então, até prova em contrário, os miomas submucosos, eles têm possibilidade de serem tratados por via esteroscópica, tá bom? Então, aqui a gente vai ficar com a letra B como resposta dessa questão. E aí, vamos ver essa questão aqui da Unicamp 2023, tá, pessoal? Então, uma mulher de 37 anos, gesta 4 para 3, tá? Não tem nenhuma cesárea, então foram 3 partos normais.
40 semanas e 4 dias em fase ativa do trabalho de parto, com 9 centímetros de dilatação. Está no plano -1 de DELI, então o feto nem está insinuado. Lembra, insinuação, plano 0 de DELI para baixo. Bolsa rota com líquido meconial, tá? Então, o mecônio é aquela eliminação do conteúdo intestinal fetal dentro da bolsa amniótica, né? Pode ser um sinal aí de sofrimento fetal, tá? Mas nas gestações com mais do que 40 semanas, já tem ali um mecônio fisiológico também, beleza? Vamos ver o que é que tem mais na questão. A interpretação da cardiotocografia e da conduta obstétrica são... Então, pessoal, cardiotocografia é aquele exame de vigilância do bem-estar fetal, onde a gente avalia se os centros cerebrais estão bem oxigenados e, com isso, eles estão conseguindo controlar adequadamente a frequência cardíaca fetal. Então, na cardiotocografia, eu tenho na linha de baixo a avaliação das contrações uterinas e na linha de cima a avaliação da frequência cardíaca fetal. Beleza? Então, qual é a primeira coisa que a gente olha na cardiotocografia? Essa cardiotocografia ela tem variabilidade. Então, observa aqui, ó, num trecho que não tem aceleração nem desaceleração, a gente observa se tem variabilidade. Se a variabilidade for maior ou igual a 6, a gente considera aí uma variabilidade normal, tá? Ela só vai deixar de ser normal se ela for de 5 para baixo ou se ela for maior do que 25, tá? A variabilidade de 6 até 25, a variabilidade moderada é considerada normal. Então, a nossa paciente aqui da questão, se vocês olharem aí, a variabilidade dela dá mais ou menos um quadradinho para cima e para baixo. Então, mais ou menos, dá mais do que isso, né? Então, dá mais do que 6. A nossa paciente está normal, ela tem variabilidade. Então, vou botar aqui, ó, variabilidade, ela tem. Beleza? Outra coisa que a gente olha é a linha de base. A nossa paciente tem uma linha de base aqui normal. A linha de base é onde está a maior parte do traçado, ó. Então, essa aqui é a linha de base dela. A linha de base normal, ela tem que estar entre 110 e 160. Se ela tiver em qualquer ponto aí desse, ela está normal. Então, linha de base, tá ok. A nossa cardiotocografia, ela pode ter aceleração. Aceleração é se a linha de base subir mais do que 15 batimentos, durando mais do que 15 segundos, naqueles fetos a partir de 32 semanas. Nesse nosso traçado, a gente não tem aceleração, tá? Então, a aceleração, a gente não tem. Beleza? Qual é outra coisa que a gente olha? É a presença das desacelerações, tá? As desacelerações são chamadas de desacelerações intraparto, ou DIPs. A DIP do tipo 1 é por compressão do polo cefálico, tá? O ponto aqui mais inferior da desaceleração coincide com o ponto superior da contração, é a chamada DIP do tipo 1, ela é fisiológica. A DIP do tipo 2, o ponto mais baixo da desaceleração vem depois da contração. Tá? Isso acontece por insuficiência placentária, é patológico. E na DIP do tipo 3, ou DIP variável, a gente tem compressão do cordão umbilical. Então, esse momento da contração e da desaceleração, eles são variáveis. Podem coincidir, podem não ser. E tem outras dicas também para a gente lembrar da DIP 3, tá? Então, uma dica para a gente lembrar de DIP 3 é isso daqui, ó. É quando a gente tem pequenas acelerações antes e depois das desacelerações, ó. Isso aqui são chamados de ombros ou shoulders, tá? Muito típico do DIP 3. Outra coisa que é típico do DIP 3 é a morfologia em W, ou também chamado contrações duplas. Ou seja, a paciente tem uma desaceleração, ela começa a melhorar e desacelera de novo. Então, ela forma padrões em W nessas desacelerações. Outra coisa que chama a atenção do DIP 3 é que elas são variáveis. Então, a gente tem desacelerações mais intensas, desacelerações menos intensas, desacelerações mais demoradas, desacelerações mais curtas, desacelerações que praticamente coincidem, outras que não coincidem tanto com as contrações lá embaixo. Tá? Então, eu tenho variabilidade nessas desacelerações. Isso é muito típico também do DIP 3, tá? Então, aqui a gente tem como desaceleração um DIP 3, tá? Então, se eu tenho um DIP 3, a gente tem desacelerações variáveis. Então, eu vou descartar aqui as tardias, que são os DIP 2, e as precoces, que são DIP 1, tá bom?
Então, a gente já viu também que a variabilidade ela é normal. Então, a gente já consegue também descartar a letra C. Tá? Então, só com isso a gente já conseguiria resolver nossa questão. Mas, além disso, a gente precisa também aprender as categorias da cartografia. Então, quando a gente junta todos esses achados, a gente vai classificar a nossa cartografia em categorias. A categoria pode ser 1, que é aquela cartografia que é toda normal. Ela tem variabilidade, linha de base é normal. Ela pode ter aceleração ou não. E se ela tiver desaceleração, é DIP do tipo 1, que é fisiológico. Tá? Então, se ela tiver tudo normal, categoria 1. A categoria 3, minha gente, é aquela onde eu não tenho variabilidade e eu tenho DIPs patológicas, então DIP 2 ou DIP 3 em 50% do traçado ou mais. Então a categoria 3, a gente não pode classificar nossa paciente como categoria 3 porque ela tem variabilidade normal. Tudo que não for categoria 1, tudo que não for categoria 3 é categoria 2. Tá? Então essa nossa cardiotocografia, ela é uma cardiotocografia categoria 2. Na cardiotocografia categoria 1, eu não preciso tomar conduta específica nenhuma. E na categoria 3, eu tenho que iniciar manobras para melhorar a condição daquele feto e organizar para resolver essa gestação o mais rápido possível. Então, eu posso deixar a paciente em decúbito lateral esquerdo, fazer uma hidratação, dar oxigênio, fazer tocolítico para diminuir as contrações e procurar uma forma de resolver essa gestação. Na categoria 2, como é indeterminado, eu vou tomar essas mesmas condutas, mas eu não preciso pensar interromper essa gestação agora, principalmente se eu tiver variabilidade boa, que é o melhor preditor do bem-estar fetal. Aí o que é que eu faço? Eu vou corrigir a taxistolia, porque se vocês contarem aqui, ó, em 10 minutos de observação, entre essa linha e outra, a gente tem, ó, 5 contrações, tá? Então, eu já tenho aí uma paciente com muitas contrações, a taxistolia. Então, a gente vai corrigir a taxistolia da nossa paciente, manter a observação dela e se ela não melhorar desse padrão de cardiotocografia, aí sim está indicada a interrupção da gestação. Então, a diferença da conduta da categoria 2 para a categoria 3 é que na categoria 3 a gente é mais agressivo, na categoria 2 a gente corrige tudo e reobserva, tá bom? Então, por isso que aqui a letra D é a nossa resposta. E aí era isso, pessoal. Então, eu quero deixar aí um recadinho para vocês. Se você ainda não conhece a nossa plataforma do Eu Médico Residente, vai lá conhecer os nossos cursos, nossos produtos, tem muita coisa legal lá para vocês. Segue o nosso canal, divulga aí esse vídeo com seus amigos, lembra de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo do Eu Médico Residente e lembra aí também de deixar um joinha no nosso vídeo, ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês, beleza? Valeu e até a próxima!